Olá, família Batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, meu avô a todos. Primeiro, agradecer a todos que se fizeram presentes, né? Esse é o primeiro seminário Jovens do Axé, idealizado aí por um grupo de jovens do Axé, quando a gente começou a visualizar que a importância desse tipo de encontro, e também visualizar que toda religião possui um grupo de jovens, né? Que se reúne para falar sobre a sua religiosidade, sobre a sua religião, para alinhar os seus pensamentos, né? E, vendo isso, nada mais justo que nós, do Batuque do Rio Grande do Sul, das religiões afro, fizéssemos algo parecido, similar, mas aos nossos moldes, né? Com o nosso tambor, com o nosso agê, com o nosso babalorixás e com nossos mais velhos que representam a nossa ancestralidade. Então, o pessoal que está assistindo online, já compartilha aí por gentileza. A ideia do seminário Jovens do Axé, um seminário que foi concebido mensalmente, sempre com uma pessoa mais velha ou com um conhecimento específico de alguma área da nossa religiosidade, para que repasse para as pessoas que sejam mais velhas, mais novas, sejam de religião, sejam de idade, ou qualquer pessoa interessada em aprender, em agregar conhecimento, em compartilhar conhecimento. Então, vou passar a palavra aí para a Mana Devne. Hoje o entrevistado é o pai Mário de Oxalá Ogum, né? E a Devne vai fazer as honras de conduzir toda a entrevista. Muito obrigado. Olá a todos, chamo Devne Demun, né, que é a nossa cabina. A benção, pai Mário. Pai, o senhor gostaria de se apresentar, falar um pouco da sua trajetória religiosa? Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Esse primeiro encontro, esse primeiro seminário, eu acho que é muito importante. Essa questão dos mais jovens buscarem algumas coisas da religião que às vezes a gente não conhece ou não tem, e buscar principalmente compartilhar, né, pessoal? Eu estou aqui, não sou assim mais velhos, ancestrais, não. Eu tenho 46 anos, vou fazer 46 agora, a gente tem 45 anos, né? Tem gente que tem isso de santo, 40, 50 anos de santo, a gente tem isso. Vamos dizer, intermediário entre os mais velhos e os mais novos, né? Sim, vivencio a religião desde novo, nasci, a minha mãe de carnal era minha mãe de santo Deus. Eu comecei na religião com 6 meses, mas como disse, não sou pronto, eu sou pronto há 25 anos. Né? E eu estou aqui não para palestrar, pessoal, estou aqui para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. Né? Acho que essa é a ideia de a gente sempre agregar, instigar as pessoas a conversarem, que é o modo mais fácil da gente aprender. Eu acho que aquela questão do dizer, ensinar, ou só palestrar um pouco fria e um pouco até fora de contexto. Nós estamos aqui para juntos conversarmos. Né? Eu estou tocando hoje a casa que era da minha mãe. A casa da minha mãe começou, na verdade, começou com a minha avó, era uma casa de umbanda, lá em 1960 e poucos. Em 1972 minha avó faleceu, em 73 minha mãe assumiu. E aí entrou na nação. E agora, há 5 anos, minha mãe faleceu e eu estou continuando, então seria a terceira geração desta casa religiosa. Sou do Oxalá Ogum, minha nação é Jejinagô, da bacia da mãe Apolinária, com um pouco do pai Salvaíno também, né? Meu avô teve essa. E a gente está aqui para trocar informação e juntos construir um bom seminário. Agradeço ao convite. Pai Mário, na sua concepção, qual é a diferença entre tradição e fundamento? Bom, pessoal, é bem complicada essa pergunta. Vamos dar exemplos. Nós cultuamos orixás. Nós assentamos orixás com a chorô. Nós cantamos Yorubá. Isso são fundamentos, são coisas, a espinha dorsal da religião, né? E dentro dessa questão dos fundamentos, seria aquilo que nós não podemos trocar, mexer, na verdade nada deveríamos trocar e mexer, né? Mas a vida da gente muda, as coisas vão mudando. A tradição, aí nós temos, eu penso, como 2 questões de tradição. A tradição da questão de nação, né? E a tradição familiar. Então é muito importante, às vezes, a gente tem que ter um norte
da nossa tradição familiar, aquilo que é feito dentro da nossa família. Que muitas vezes pode não ser um fundamento para o Vitor, mas dentro da minha família, isso se tornou um fundamento por ser uma tradição que vem sendo praticada desde os meus ancestrais. Então a diferença seria basicamente isso, aquilo que a gente não pode mexer, aquilo que é básico dentro da religião, do nosso Batuque, né? Dentro da nossa família seria o fundamento, a feitura. A questão de algumas coisas que são particulares, aí a questão de tradição. Certo. E qual a importância que o senhor vê da tradição dentro da religião afro? Como eu falei que a questão do nosso fundamento e tradição andam muito paralelos, muito juntos, é de extrema importância, no meu entender, que nós mantenhamos a nossa tradição. Que a gente tenha, nós temos dentro do Batuque as nossas características, o nosso fundamento, e isso deve ser mantido. Se cada um de nós conseguir manter 95% do que nossos ancestrais, nossos pais nos ensinaram, nós mantermos a tradição daquilo que a gente aprendeu, muita coisa não se desvirtua, muitos conceitos não se perdem, e eu acho que é o caminho para nós dentro da religião, é mantermos as nossas tradições, principalmente familiares, pessoal. Eu não estou falando em questão de mistura, estou falando de manter aquilo que nós aprendemos com nossos babás e nossas iás. Manter a tradição da nossa família. Alguém na plateia tem alguma pergunta para fazer? Queria colocar um porém? É bem dinâmico assim, ó. Vocês participam, perguntam e a gente vai tentar responder. O que eu conseguir, eu vou responder. Porque o que eu não souber, a gente vai construir junto, pessoal. Fiquem à vontade, somos todos iguais aqui, não tem nada de... Alguém quer fazer uma pergunta na questão de tradição, fundamento, o que seria o... Se eu pudesse entender, eu gostaria de perguntar, na sua concepção, o fundamento ele pode variar de casa ou o fundamento tem que ser igual para tudo? O fundamento, não a tradição. Não, por exemplo, existem alguns fundamentos que são básicos. No Batuque do Rio Grande do Sul, não tem como a gente rezar que não seja um Yorubá, por exemplo. Não tem, isso já tem gente já querendo mudar esse fundamento, feitura de orixá sem axurô. Tem alguns aí querendo fazer orixá só com ervas, não sei daqui, da lá. Isso é fundamento. As mudanças de uma casa para outra existem. Existe feitura, existe a tradição que a gente chama, os antigos alguns chamavam de lago, né? Isso existe, aí é nosso Batuque, e é por isso que ele é um pouco difícil de se controlar. Ele é muito diverso, pessoal. Nosso Batuque ele é muito amplo, né? Não tem assim como a gente dizer que tudo está 100% certo, tem que ser dessa forma ou não. O que a gente tem que basear quando as questões de mudança de fundamento ou de tradição? De onde veio? Desde quando? Às vezes a gente para assim na próxima geração. A minha mãe fazia algumas coisas, mas o meu avô e o meu bisavô, como era? Quem agregou? De onde veio? Eu acho que essas questões que a gente tem que nos ater e fazer essas perguntas. Fundamentos básicos, alguns, é por isso que eu às vezes sou um pouco criticado por ser um pouquinho radical, né? Tem alguns fundamentos que não tem como a gente trocar, no meu conceito, no meu modo de entender. Não tem. Aí nós vamos estar descaracterizando a tal ponto a religião que ela deixa de ser aquilo que a gente aprendeu. Então tem alguns fundamentos que são básicos para qualquer nação dentro do nosso Batuque do Rio Grande do Sul. Ele já é bem específico. E nós somos muito misturados. Nossos babás não tinham explicação para tudo, então alguns não davam explicação, alguns inventavam algumas explicações, e por isso que algumas outras diásporas até nos veem com os olhos meio assim, né? Porque a nossa tradição é passada na oralidade.
E na oralidade a gente sabe, né? Quantas nós já não brincamos quando era pequeno na questão do telefone sem fio, né? Vem vindo, vai mudando, vai, às vezes estou trocando até conceitos, às vezes muda tudo. Então, o fundamento básico, aquilo que é pilar da nossa religião, eu acho que é igual para todo mundo. Tinha um antigo, que eu acho que era o Borel, que é tudo feijão com arroz. O tempero, aí muda. Mas o feijão com arroz tem que ser para todo mundo. Né, Mário? Pois não. Fundamento que... Opa! Fundamento seria matéria-prima, no caso. E a tradição seria como complementar essa matéria-prima. Ou seja, uma casa de alvenaria era feita de tijolos. Essa casa pode ser feita quadrada, ou oval, ou redonda, mas teria que ter tijolo, senão seria de alvenaria. Seria isso. Seria mais ou menos isso. O fundamento, tipo, como eu falei. Chorou, é Yorubá, se um canta um textinho para cá, um textinho para lá, né? E aí entra também a questão de conceitos, né? A gente nunca se questionou muito, no antigo não tinha essa questão de conversar muito questão de conceito. Eu até brinco, muitos tinham, outros não. Eu até brinco que eles aprendiam por osmose. Era assim, aprendia com o Pai de Santo dava algumas explicações e ponto. Até muitos não tinham nem condições de indagar alguma coisa, que já era cortado. Né, então era bem difícil. Não é que nós temos hoje um oceano de informações, isso aqui que a gente está fazendo, é grupo de WhatsApp, é internet. Às vezes os Pais de Santos antigos, quando eles trocavam essas informações, quando eles se encontravam em algum lugar, tomavam um café em meia hora, 1 hora, e era assim. Nós já temos outra dinâmica, né? Que eu costumo dizer sempre assim, tudo tem o lado bom e o lado ruim na vida. Essa dinâmica, esse nosso contato com um monte de coisa tem um lado bom, mas também tem um lado ruim das pessoas agregarem coisas que não sabem o que é, só porque acha bonito. Né? E isso não se via muito. Até existiam agregar alguma coisa dentro da sua tradição, mas eles sabiam por que estavam fazendo aquilo. Né? Normalmente era um outro Pai de Santo que ensinava, um outro Pai de Santo que dizia a questão do porquê. Então, hoje não, hoje o pessoal está vendo muita coisa em live, muita coisa, vai visitar um batuque e ver, e agrega aquilo para si. Aí desvirtua a tradição do fundamento da sua casa, sem saber o porquê, o que eu acho mais perigoso. Respondi? Desculpe pelo gosto de falando, tá? Eu me estendo um pouquinho. Vai, Sérgio. Boa tarde, Pai Mário, sou Deus. Boa tarde, É uma satisfação enorme estar presenciando mais uma jornada, uma caminhada aí, junto com o Batuque RS, o pessoal do Axé lá. E, implementando um pouquinho a sua pergunta, eu gostaria de ver a sua visão, né? Não ver a forma que o senhor enxerga 2 irmãos de santo com casa aberta, e na casa de João se corta de um jeito, na casa de Maria se corta de outro. Bom, não deveria, né? Se somos feitos pelo mesmo Pai de Santo, pela mesma Mãe de Santo, deveríamos nos cortar da mesma forma. Mas isso acontece, né, mãe? E essa questão que eu estava falando, cara, às vezes a pessoa agrega alguma coisa que viu, ou que o outro alguém ensinou. E também acontece também, a gente não pode só culpar, né, os filhos de santo. Tem muito Pai de Santo que na sua trajetória religiosa muda. Existe alguns Pai de Santo que dizem assim, eu sou filho do fulano, mas na época de lá, eles mudam. E aí tem uns que são de uma época, outros são de outra. A nossa religião ela é assim, tá? Mas o que não pode, isso que eu estou falando, é 2 irmãos de santo ter conceitos e ter um fundamento totalmente antagônico um do outro. Pessoal, obrigado a quem acompanha até agora a live nossa aí. Foi só uma palhinha para o pessoal ver tudo que está sendo organizado e coisa e tal. Os interessados basta entrar em contato com a página Filhos do Axé ou Batuque RS, saber mais. O encontro vai ser bimestral, né? E é importante que todos se façam presentes presencialmente.
Infelizmente, por um motivo de organização, a gente vai cortar a live agora, até para deixar um gostinho de quero mais para quem não está participando. E até a próxima, pessoal.